Olá, operador, como você está? Espero que você esteja bem. Estamos aqui na aula 12, onde vamos aprender sobre montar estratégia. No caso, estamos numa série de conteúdos onde eu venho compartilhando com vocês cada padrão. No caso, aprendemos sobre suporte e resistência, aprendemos sobre candlestick, no caso, alguns padrões de candlestick, aprendemos sobre padrões de figuras. Caso você vê que é uma gama de informação, uma gama de conteúdos, né? Também aprendemos sobre médias móveis. No caso, eu não ensinei todos eles, até porque ficaria muito grande, no caso, a nossa série. Então, eu optei compartilhar com vocês uma parte de cada estudo. Então, eu falei sobre suporte e resistência, falei sobre um padrão de candlestick, no caso foi um inside bar, também um padrão de figura, que no caso foi ombro, cabeça, ombro, e compartilhei com vocês um indicador médias móveis. Também falei sobre o stop ATR, onde você pode usar ele como um stop móvel, ok? E no final dessa aula eu quero compartilhar aqui um bônus com você. No caso é uma trajetória de um trader. Tá aqui. Daqui a pouco eu vou compartilhar com você como que é. E é muito importante você ficar até o final dessa aula para que você possa ter o conhecimento dessa trajetória de um operador trader. E para você que não me conhece, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno De Lucas, tenho 26 anos, estou atuando no mercado há mais de 7 anos e durante esse tempo eu desenvolvi ferramentas que me auxiliaram em minhas operações, permitindo que eu tivesse uma visão clara de tudo o que estava acontecendo. Também sou desenvolvedor da ferramenta PLBL. Talvez você já tenha visto essa ferramenta por aí em alguns dos meus conteúdos. E essa ferramenta realiza a análise automática dos ativos índice e do ativo dólar com base no sentimento do mercado. A ferramenta analisa diversas informações simultaneamente, incluindo a análise de fluxo, para fornecer uma visão abrangente e precisa da direção do ativo. E é exatamente isso que um trader precisa, né? Saber a direção que aquele ativo está inclinado a seguir. Além dessa ferramenta, também sou desenvolvedor de uma técnica de leitura de fluxo sobre os candles, conhecida como mapeamento direcional. Essa técnica nos permite identificar regiões importantes e prever uma movimentação antes mesmo que ela aconteça. Muito interessante. Se você quer ter acesso a essas informações, é só você ir aqui na descrição deste vídeo, onde tem um link que você vai ter acesso à minha rede social, TraderPLBL. Lá eu compartilho todas as minhas operações e como eu executo essa visão. E não se esquece de se inscrever no canal, marcar o sininho, marcar o gostei, porque toda vez que compartilhar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado pelo YouTube. E também vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, beleza? Então vamos compartilhar aqui com você sobre o tema de hoje, montando uma estratégia. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a ferramenta que eu acabei de compartilhar com vocês, e eu vou compartilhar como que a gente monta essa estratégia. Temos aqui o gráfico de candlestick e esse daqui são os candles, ok? E tem os padrões dentro desse candle. E se você estudou, eu vou compartilhar com vocês como a gente monta essa estrutura operacional. A primeira coisa é marcar aqui um suporte e resistência. No caso, foi a primeira aula que a gente teve. Então vamos nessa. Ó. Pega aqui essa linha, vou marcar aqui. Ó. Eu tenho uma lateralização nessa região e eu vejo claramente que o preço subiu e desceu. Então eu tenho aqui uma resistência onde o mercado não conseguiu desenvolver, correto? Não conseguiu subir novamente. Então eu vou marcar essa linha vermelha. E agora eu vou encontrar aqui onde o mercado teve dificuldade de continuar essa queda, que no caso é essa região. Então eu pego uma linha, vou marcar essa linha aqui de verde, ok? Porque o mercado teve dificuldade, o preço, o ativo teve dificuldade de continuar essa queda. Agora vamos identificar a nossa segunda informação, que no caso é padrões de candlestick. Então vou identificar aqui o que a gente estudou, um inside bar. Então deixa eu ver aqui, ó, encontrei um aqui. Então vou marcar aqui uma bolinha identificando ele. Então tem aqui um inside, vou deixar aqui amarelo, ok? Dentro dessa região, quero deixar aqui essa cor amarela. Então, olha, eu já estou montando uma estratégia, eu estou falando que eu preciso de um suporte, uma resistência, e dentro desse suporte e resistência tem que ter um inside, olha só. Então eu encontrei um inside bar aqui. Vamos agora para a nossa segunda informação. Ó,
padrões de figura. Usamos aqui o ombro, cabeça, ombro. Então vamos ver se eu consigo identificar aqui um ombro, cabeça, ombro. Ó, tenho aqui também, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tenho aqui um ombro. Eu tenho também uma cabeça aqui, que no caso é um topo maior. Eu tenho um segundo ombro, olha só. Dentro da minha resistência, eu achei um ombro, cabeça, ombro e depois um inside. Então isso já tem algumas informações indicando que esse mercado aqui tem uma grande probabilidade de descer, ok? Então, beleza. Então, lembrando da regra aqui do ombro, cabeça, ombro. Rompendo aqui o fundo do ombro, né, ele tem uma grande probabilidade de o mercado continuar essa queda. Sendo que eu já tenho aqui também uma informação importante. Eu tenho um inside bar. Então, toda a minha visão é a visão para queda. Agora, eu vou colocar o próximo, que no caso é média móvel. Então, vamos usar que a gente usou como exemplo o nosso estudo. Um novo indicador, média móvel, MA. Vou colocar aqui o período 9 e OK. Toda essa leitura que eu acabei de desenvolver aqui é a estratégia, no caso, nessa base. Eu quero, nessa minha estratégia, eu tenho um suporte e resistência, eu tenho um padrão de candle, que foi o inside bar. Vou colocar aqui entre parênteses. Inside bar. Acredito que é assim que se escreva. Eu tenho aqui a operação ombros, cabeça, ombro. Beleza? Eu tenho aqui uma média móvel de 9 períodos. MA, 9 períodos, ok? Então, é essa base aqui que, no caso, é a minha estratégia que a gente montou. Então, posso operar tanto ombro, cabeça, ombro, posso operar aqui a média móvel, também eu posso operar aqui o inside. Sendo que eu estou montando uma estratégia, então eu não opero eles individuais, eu opero ele com base numa estrutura de entradas e saídas. Então, eu vou colocar aqui como exemplo que a minha primeira informação é achar um suporte e resistência. Eu achei. A minha segunda informação, eu quero, dentro da análise de figuras, o ombro, cabeça, ombro. Também achei. Depois disso, eu quero um inside, indicando que o mercado vai continuar uma queda. Eu tenho aqui um indicador média móvel, indicando que toda vez que o preço estiver abaixo dessa linha, um candle aqui, ó, vermelho, que no caso é de venda, como a nossa análise deu para venda, ó, deu para venda aqui, ó, achamos um ombro, cabeça, ombro, indicando que o mercado vai descer. Teve um rompimento, correto, indicando que o mercado vai descer. Teve aqui um inside também, e no rompimento dele, o mercado indicou que vai descer. E temos uma média móvel aqui que apareceu o próximo candle, um candle vermelho. Um candle de venda, indicando que os vendedores ganharam. Então, eu tenho tudo a meu favor. Então, dentro dessa análise, eu já tenho aqui uma estratégia, que no caso, eu preciso de um suporte e resistência, eu preciso de uma figura ombro, cabeça, ombro, e dentro eu tenho aqui também uma média móvel, e o meu gatilho de entrada, já que, com base nessas informações, a informação menor que me dá um risco menor aqui é um padrão de candlestick, né? Então, esse daqui, ó, é minha entrada gatilho. Vou botar aqui, ó, informação, gatilho. Então, tem toda essa base aqui para mim, ok? Formação gatilho. Então, eu tenho esse gatilho aqui para executar essa operação de venda. Marco aqui a minha projeção de risco retorno deste candle, sendo que eu preciso que o próximo candle, que no caso é o candle de 2,56, ele fique abaixo da minha linha média móvel, esse indicador. E isso aconteceu. Então, eu posso usar este candle aqui que deu a confirmação para buscar aqui meu alvo. Então, o meu risco fica aqui, ó, esse risco de 1, e eu posso buscar aqui tanto 1, 2, 3 vezes esse risco aqui que eu decidi operar. Então, é dessa forma que a gente consegue montar uma estratégia. Eu analisei com base nas minhas informações, que no caso é suporte e resistência,
padrões de candlestick, padrões de figuras, uma média móvel. Então eu fiz aqui uma análise. Não foi isso que eu acabei de fazer? Eu achei uma resistência, eu achei um suporte, eu achei um padrão de figuras aqui, que no caso foi ombro, cabeça, ombro. Eu achei um candle aqui de inside bar e depois eu tive aqui uma entrada, que no caso eu poderia operar. Se essa média tivesse acima desse candle inside, poderia operar ele. Já que não estava, deu esse outro candle aqui que ficou abaixo da minha média, também é uma gatilho de entrada. E o mercado veio e pagou o primeiro e o segundo alvo, com base nessas informações aqui. E agora, pega aí o caderno e a caneta se você ainda não pegou, porque essa informação é valiosa, beleza? Então tem aqui a estrutura que eu venho compartilhando com vocês, e dentro de cada estrutura aqui, eu tenho uma parte de cada informação que eu havia compartilhado. Olha só, suporte e resistência. Eu tenho suporte e resistência de números, que no caso são os números redondos. Vamos supor, número 100, número 200, número 500. Então, toda vez que for um número redondo, ele pode virar ali um suporte e resistência, porque foi regiões importantes para os big play. Eu também tenho suporte e resistência na média móvel. Olha só que interessante. E eu vou compartilhar com vocês com base no conhecimento que vocês já têm. Ó, o mercado subiu, desceu. O que ele encontrou? Um suporte. Ó. Teve dificuldade. Aqui é um suporte dentro da média móvel. Desceu, voltou, encontrou uma resistência. Aonde? Na média móvel. Entendeu? Porque foram regiões de preços interessantes ali para executar uma operação. Então, cada informação dessa, você pode operar ela individualmente ou fazer aqui uma junção e criar uma estratégia para você. Lembrando que quando você cria uma estratégia, você diminui a sua exposição no mercado. Então, toda vez que você coloca uma informação a mais, tipo, eu estou operando aqui suporte e resistência. E aí eu falo, não, vou operar suporte e resistência, mais um candle inside bar. Olha só. Então eu estou diminuindo a quantidade de informações e eu posso executar aquela operação ali. Ao fazer isso, a juntar uma informação com a outra, você tem uma estatística só daquela informação que você criou, entendeu? Então ali ela se torna uma estratégia sua. Pode ser que alguém já tenha feito isso, pode ser que alguém já opere isso, mas com base no teu conhecimento, você vê aqui e juntou suporte e resistência, mais um inside bar. E isso você tem que agora estudar a estatística dessa movimentação. Quando você acrescenta uma média móvel, mudou a estatística novamente. Então, não é sempre que você vai encontrar um padrão desse daqui. Né? No caso, dentro de um suporte e resistência, bateu aqui na resistência, apareceu um inside bar, depois, com uma média móvel aqui, ao romper, você entra. Entendeu? Então, isso daqui é raro acontecer e você tem uma estatística deste movimento. Com base nessa informação que eu acabei de compartilhar com você, você agora vai ter que estudar a sua própria estratégia e achar a estatística dela. Tipo, quantas vezes isso dá certo? Eu posso operar e pegar 2 vezes esse gain, ou eu posso sempre buscar aqui 3 vezes, que dá bom. E aí você vai começar a estudar. E nessa fase é onde muitos operadores se frustram, porque eles começam a ter vários insights de estratégia e não analisam a estatística daquela estratégia e começam a perder dinheiro, porque uma estratégia que funcionava para de funcionar. E aí você começa a mudar suas informações. E quando você começa a mudar suas informações, talvez aquela sua estratégia comece a dar bom, comece a dar resultados positivos, mas você já não está mais operando ela, entendeu? Então você entra dentro de um ciclo vicioso, porque você acha que a sua estratégia não funciona, mas não é isso. Ela tem um prazo de validade. Ela acerta tantas vezes e perde tantas vezes. E quando você entra na questão de perca, você não quer aceitar. Você acaba mudando as suas informações, acaba deixando de lado todo aquele estudo. E é nessa parte que eu quero entrar com vocês aqui, dentro desse estudo aqui bem interessante, que eu havia compartilhado com vocês. Estamos chegando no final da nossa aula, mas antes eu quero deixar isso daqui bem claro com vocês. No caso, é aprendendo a ser um trader, já que você já tem conta na corretora, já conhece a plataforma, já aprendeu vários conceitos de estudos, suporte e resistência, inside bar, padrões de figuras, padrões de candle, etc. Então você já está aqui, ó.
no primeiro estágio de ser um trade. E dentro dessa base aqui, a quantidade de informação é muita coisa mesmo. Aqui é onde você, o operador, né, ele entra num ciclo vicioso. Ele não consegue sair daqui e entra na fase que só perde, acha que o problema é do próprio operador, né? Você acha que você não vai conseguir, você acha que isso daqui não é para você. Por quê? Porque você está num ciclo vicioso, buscando estratégias mágicas que só acerte, né, 100% de acertabilidade, e isso não acontece. Cada estratégia tem a sua estatística e você tem que estudar ela para ter um bom resultado e saber como gerenciar essas operações dentro da sua estratégia. A outra coisa bem importante, que no caso é 50%, no caso aqui é 100% de informação. Então é muita coisa. E aqui, ó, 50% dos conteúdos que tem aí falam sobre gerenciamento de risco. Então você fica muito tempo aqui na estratégia e aprende pouco sobre gerenciamento de risco. Então o gerenciamento de risco é uma base que você vai colocar dentro da sua estratégia. Você já começa a ter um resultado melhor do que tinha antes, porque talvez o mercado já pagou lá o primeiro, segundo alvo e você ainda não pegou, né, acreditando que o mercado vai descer cada vez mais ou vai subir cada vez mais e quer ganhar muita coisa, está focando no dinheiro que essa profissão pode te dar. E quando você foca no dinheiro, você acaba perdendo dinheiro. Você tem que focar em uma estratégia que acerte pelo menos 40% das vezes e um bom gerenciamento de risco. Só com essas duas estruturas aqui, você já começa aí a ter um pouco mais de resultados positivos. A segunda coisa, que no caso envolve essas duas coisas aqui de cima, estratégia e gerenciamento de risco, é o emocional do operador. Porque não adianta você ter uma boa estratégia, né, ou que acerte no mínimo 40%, um bom gerenciamento de risco, que vai dobrar essa acertabilidade da sua estratégia, e você não consegue executar, né? Então você começa a entrar nessa fase aqui, ó. E isso, muitos trades, ó, tô falando dessa primeira e da segunda, muitos trades aí levam anos a entender essas duas primeiras fases. E quando você entende a segunda, você já começa a ter um resultado bem melhor, porque você obedece o gerenciamento de risco e você obedece a sua estratégia. Depois dessa fase aqui, que no caso é 25% dos conteúdos que tem disponível aí pela internet, você aprende a estruturar toda essa operação, todo esse operacional. Então você tem aí o conteúdo necessário para fazer essa estruturação. E depois você se torna, depois que tu passa por essas fases, você se torna um trader. E quando você aprende a ser um trader, né, no caso um trader profissional, já com todas essas bases aqui bem estruturadas, você vai para a estrutura do mercado. Ah, o que é isso, Bruno? Então, desde o início eu venho dando um caminho para vocês. Eu falei que existe a análise fundamentalista, a análise de fluxo, a análise técnica, e estamos aqui, ó, na análise técnica, porque é a que a maioria conhece e é a que está cheio de conteúdo aí no mercado, né, aqui nas redes sociais. Então, essa informação aqui é muita coisa que tem. Quando a gente vem para a segunda informação, que é muito importante, a análise de fluxo, é 50% dos conteúdos que você escuta por aí, tá ok? E nem todos é 100%, nem todos são válidos. Então, você tem que ter aí um conhecimento para poder entender. E isso é com o tempo. É por isso que muitos operadores levam de 5 a 10 anos para se tornar consistente, beleza? E depois a fundamentalista. Então você precisa também entender essas bases aqui para você ter bons resultados no mercado financeiro. Depois disso tudo, você vem para a estrutura do conhecimento. Você já é um bom trader, você agora tem uma estrutura do conhecimento e agora você está 100%. Não quer dizer que você estando 100% nas duas informações, você nunca mais vai perder. Não, quando você está 100% conhecendo como que funciona toda essa estrutura, toda essa movimentação do ativo, tudo isso, você entende que a perca ela faz parte, você entende que o ganho faz parte, você entende que não depende só de você, depende do dia, depende de como o mercado vai desenvolver. Então tem vários fatores. Então você agora é um trader maduro. Você entende toda a lógica, tudo que ocorre dentro desse trabalho, entendeu? E você entendendo isso, você vai entender que existe duas estruturas de operacional, que no caso são scalp e tendência.
Então, diversas outras coisas. Então, operador, trader, eu já estou deixando tudo aqui na mão para você, te dando os conteúdos, a base para você estudar, tá bom? Então, você estudando essas bases aqui, você vai ser um trader profissional. É como qualquer outra profissão. Você vai ter que estudar, se dedicar e ter bons resultados aqui no mercado financeiro. Não é apenas você chegar aqui, montar uma estratégia e achar que vai ganhar dinheiro. Não é isso. Aqui você tem que estudar toda a base. Então, praticamente, você já tem essa informação aqui, que isso daqui, ó, muitos operadores ficam bastante tempo achando que é só estratégia que vai fazer ganhar dinheiro. Eu estou te falando que não. Você vai ter que, ó, estudar gerenciamento emocional, vai ter que estruturar essas informações e você vai ser um trade profissional. Não é da noite para o dia, vai ter um processo aqui. No caso, você vai ter um investimento dentro desse ramo, nos seus estudos, com as suas percas. Então, você tem que olhar suas percas como se fosse um investimento, agregando no seu conhecimento, beleza? E depois você vai começar a entender essas outras informações aqui, ó. Estude análise de fluxo, estude análise fundamentalista, aprenda a estruturar isso tudo. Agora, se você quer minimizar esse tempo todo de estudo que eu estou compartilhando aqui com você, beleza. Eu tenho aqui a ferramenta PLBL, que faz toda essa leitura, todas essas informações automática para você. Eu tenho aqui, ó, a tendência principal, porque ela já está fazendo análise fundamentalista, ela está fazendo análise de fluxo. Eu tenho análise de fluxo dentro do próprio candle, que no caso é uma informação bem importante. Eu tenho o gerenciamento, como vocês podem ver. Eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que sinaliza, mostra aqui quanto eu posso perder, quanto eu posso ganhar. Então, vou colocar aqui, ó, dentro deste candle aqui, ó, mapeamento direcional. Olha que interessante. Mapeamento direcional. Eu tenho aqui, ó, já mostra a minha região que eu tenho que operar, aonde eu tenho que sair, o quanto eu posso pegar dentro dessa operação. E isso tudo com base nas 3 esferas, nas 3 estruturas do mercado. Análise fundamentalista, análise de fluxo e análise técnica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço. Não esqueça de marcar o sininho, marcar o gostei, dar aquele like aí no vídeo, para esse vídeo chegar a mais pessoas, a ter esse tipo de informação e não ficar em um ciclo vicioso dentro desse ramo. Tamo junto, forte abraço, fique com Deus.